Preciso olhar para lá. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Deu certo aí, velho? Dona Wanda, cadê o quadro do girassol? Quem que mora aqui, Marcelo? Não, acho que ninguém. Acho que ninguém, não sei. Não sei. Tem alguém que mora aqui? Acho que não, né, velho? Não. É o pessoal da limpeza que entra e sai, né? Pra pegar as coisas. É? Eu não vi, não fui lá. Vamos lá, queridos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um profeta muito importante, um profeta menor muito importante. Por que é importante? Porque o profeta Miqueias, ele tem uma característica diferente de receber a profecia. E, além disso, ele fala de uma coisa que a gente está vivendo hoje também, bastante. Ele fala de injustiça social. Uma coisa importante também, no caso de Miqueias, é que ele tem uma parte que é uma parte da cristologia de Miqueias e também tem uma parte de escatologia. Então, nós temos muito trabalho hoje, tá bom, queridos? Vamos testar aqui, ó. Nosso passador de slide comprado que não está dando certo aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Deu. Antes da gente começar, eu queria dar uma passada rápida sobre isso. A gente falou um pouco nas outras aulas, mas eu queria dar uma passada bem rápida sobre esse assunto, né? Os livros da Bíblia hebraica, eles são divididos assim, ó. Aquilo que a gente chama de livros históricos, eles chamam... Bom dia, queridos. Graça e paz. Aquilo que o pessoal chama de livros históricos, né? Tudo bem? Nós chamamos de livros históricos, eles chamam de profetas anteriores. Então, Josué, Juízes, Samuel, Reis, eles consideram isso como profetas anteriores. Uma parte deles foi profeta. Porém, é uma divisão um pouquinho diferente da nossa. Quando você joga ali para frente, o passador está meio devagar, viu? A gente entra com os profetas maiores, como já foi dito, Isaías, Jeremias, e aí você coloca Jeremias, incluindo Lamentações, né, junto, Lamentações que é atribuída a Jeremias, Ezequiel e Daniel. A gente coloca 4 profetas aqui, porque Jeremias a gente coloca junto com Lamentações, né? E os profetas menores são aqueles todos que a gente já viu, e hoje a gente vai falar sobre Miqueias, tá? Então, essa divisão é uma divisão que pega uma parte da Bíblia hebraica e uma parte do que a gente faz aí como livros históricos, tá? E a distinção entre profeta maior e menor é aquela que a gente já viu, né? Profeta maior é aquele que escreve mais, profeta menor é aquele que escreve menos. E hoje a gente vai ver que os profetas se citam, um cita o outro, né, no meio do caminho, tá? Bom, datação desse negócio, né? A gente não conhece muito de Miqueias, mas a gente sabe que o nome, o significado do nome é quem é igual a Jeová. Essa é a conotação do livro do nome Miqueias, e a gente sabe muito pouco dele como pessoa, tá? Ele é citado por Jeremias, então existe uma prova aí contundente que a profecia de Miqueias é considerada por um dos profetas, chamado profeta maior, né, que é Jeremias, 100 anos depois, né? Jeremias 26:18, alguém se habilita aí? Só para... Vamos lá. Fica com Miqueias depois, alguém fica com Miqueias junto, que aí a gente vai com Miqueias aí. Aqui, ó, não, aqui é Jeremias 26:18, só para mostrar a citação de Jeremias sobre Miqueias. Para tirar uma para abrir a folha, né? Eu vou pedir para vocês hoje me ajudarem nas passagens bíblicas, aí vocês vão falando. 26:18, isso. Miqueias e Moisés profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada, Jerusalém se tornará um monte de entulhos, a colina do templo, um monte coberto de mato. Uma citação de Jeremias dizendo justamente o que Miqueias falou logo no começo. Falou, olha, isso tudo vai ser destruído. Essa citação é importante e a gente tem uma outra coisa importante. Miqueias é contemporâneo de Isaías. Tem um mapinha que eu fiz aí, coloquei até na nossa apresentação lá, mostrando onde estão os reis, onde estão os profetas e onde um conversou com o outro, né? A gente tem profetas do Reino do Sul,
profetas do Reino do Norte. A gente tem reis do Reino do Sul e reis do Reino do Norte. Então a gente coloca os contemporâneos. E ele foi contemporâneo de Isaías. Olha só, eles profetizaram, os dois profetizaram sobre 3 reis, né? Jotão foi o primeiro, Acás e Ezequias. Se você der uma somada nos anos aqui, ó, você somar esse, soma aquele, vai dar mais ou menos 61 anos, 61, 62 anos. Quando você faz isso, alguns desses reis, eles se sobrepõem. Dá uma olhada, ó. 736, 788, 722, 724, 2 anos depois, e aí em algum momento esses dois aqui acabam se sobrepondo. Se você for somar todos eles, você pega um ou outro rei que já começou, o regente já começou o filho dele, que é regente, começou já a reinar, e o outro rei ainda continua reinando, né? Então, tem uma sobreposição. Isaías 1.1 e Miqueias 1.1 dizem exatamente isso, aonde eles estão localizados e que reis, e na época que reis eles estavam. Dá para ler? Alguém lê Miqueias 1.1 e o outro Isaías. Miqueias 1.1 e aí alguém lê depois Isaías. Ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morazita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Beleza? Pode. Ao qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ele já diz o âmbito que ele vai atuar e diz os 3 reis, Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os determinados dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Tá bom? Então, os dois profetizaram sobre o Reino do Norte também, né? Então, você pega Samaria e Reino do Sul. Mas a concentração, tanto de Isaías como de Miqueias, Reino do Sul, tá bom? E, basicamente, Jerusalém, tá? Eles profetizaram na mesma época, o mesmo povo, mas o tratamento de cada um dos profetas é diferente. Então, cada um trata de uma forma a profecia. Isaías escreveu muito mais, né, do que Miqueias, né? E Miqueias a gente percebe que profetizou quase todo o período de Ezequias. Como é que foi o período de Ezequias? A gente lembra de Ezequias sempre com um reavivamento, ele foi lá, eliminou os ídolos, detonou tudo que era idolatria e reinstitucionalizou o culto, a Páscoa e o cerimonial, que era importante. Ele recuperou tudo isso, ele fez uma espécie de renovação total do povo inteiro. Só que a gente vai ver que essa renovação tem problemas. E Miqueias vai lá e aponta os problemas que existem ali. Eu fiz isso aqui, vocês não estão enxergando aí, mas eu vou dar uma ampliada nesse negócio, tá? Aqui estão os reis, né? E os profetas ficam na periferia aqui. Isso aqui é Reino do Sul, tá? Aqui são os reis e os profetas ficam na periferia aqui, tá bom? A gente tem a queda de Samaria 722, né? E aqui 538 de restauração de Judá, e aí começa, né? Aqui a gente começa a ter os retornos, né? Então, olha aqui, ó. Você pega Isaías e Miqueias, eles estão no tempo de Jotão, Acás e Ezequias, mas eu dei uma circundada aqui, Isaías e Miqueias, aqui tá meio ruimzinho ainda, mas Isaías e Miqueias na mesma época, né? Profetizaram sobre os 3, mas o foco de Miqueias foi Ezequias, tá bom? É um mapão para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui, né? Bom, localização geográfica, a gente percebe o seguinte, que isso aqui não tá lá essas coisas, viu, Verdi? Miqueias, a gente disse que era Morastita, desculpa. Esse Moresete é uma cidadezinha que fica, Jerusalém está mais ou menos aqui, o Mar Morto aqui, a gente vai mostrar no mapa ali, Jerusalém está mais ou menos aqui, né? Perto na direção de, um pouquinho abaixo de Jericó. E aí esse Moresete está aqui, ó. Essa cidade está mais ou menos aos 40 quilômetros de Jerusalém e mais ou menos a mesma distância dos inimigos lá, que são os filisteus, tá? Então, ela está até um pouco mais para Gat, que é uma das cidades da Filícia, do que, propriamente dito, para Jerusalém. Então, 30 a 40 quilômetros de Jerusalém, perto de Gat, a gente já falou, e é mais ou menos aqui, ó.
Mar Morto aqui, Rio Jordão, Mar da Galileia, Lago Ula, Mar Grande ou Mar Mediterrâneo. Ó, Moresete está, aqui está Jerusalém, ó, Jerusalém está aqui, ó, então mais ou menos uns 40 quilômetros, e olha só, está perto dos inimigos lá também, tá bom? Nasceu aqui o nosso profeta, tá bem? Ampliando, ampliando tá aqui, ó, tá? Ó, Jerusalém um pouco aqui para cima, aqui e ali a Filístia, tá? Perto do Mar Morto, um pouco mais perto de Tecô, onde nasceu Amós, tá bom? Essa aí é a localização dele. Datação, né? E autoria. Autoria, alguns dizem, será que é Miqueias mesmo? Por que o pessoal acaba dando uma duvidada se é Miqueias, né? Porque o primeiro versículo de Miqueias, ele é um versículo que a gente chama de versículo em prosa, não é um versículo poético, né? E o resto do livro, a versão, a conotação do livro de Miqueias é uma conotação poética. Quando você fala em conotação poética, você tem uma profundidade um pouquinho maior da mensagem. Então o pessoal fala assim, mas será que essa primeira frase está desconectada com o resto, etc.? Mas a gente tem a confirmação, né, que a dona Wanda leu ali, Jeremias falou, Miqueias profetizou, etc., etc. Então, isso é uma prova que realmente o autor do livro é Miqueias mesmo, tá? Bom, algumas outras coisas aqui. Ih, velho, tá ruim esse negócio aqui, viu? A data aproximada é 730 a.C., então a gente está bem perto, né, da queda de Samaria, que é 722, e ele fala inicialmente, no primeiro capítulo, ele abrange os dois. Vocês viram, o Verde leu Isaías 1:1 e Dona Wanda leu Miqueias 1:1. Os dois estão abrangendo, na profecia, eles abrangem o Reino do Norte e do Sul. Mas isso é só no comecinho, depois ele já parte para cima para falar somente do Reino do Sul. Então, Miqueias foca no Reino do Sul. Dá uma olhadinha em Miqueias 6,16, por que está no contexto, né? Porque ele cita 3 reis, que são os reis do Reino do Norte. Tá? Dá uma olhadinha aí, Verde ou Dona Wanda, o povo da Bíblia aí. Porque se observam os estatutos de homem e toda a obra da casa do Pai, e vós andai nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o povo do próprio meu povo. Então ele cita Reino do Norte em alguns momentos. Mas a meta dele mesmo é o Reino de Judá, Reino do Sul, tá bom? O que mais? Aquilo que a gente falou, se a gente somar os 3 reis, pega, olha, Jotão, Acabe, né, e Ezequias, se a gente juntar os 3 e pegar todos os períodos, a gente somar dá 61. Mas em algum momento tem uma sobreposição, porque o regente de trás também foi rei nesse mesmo período. Então, se você der uma dessecada, a gente calcula que Miqueias falou por 42 anos, tá? Essa é a ideia, né? No primeiro capítulo, ele fala da idolatria, né? E aí ele fala basicamente de Acaz. Por quê? Porque quando você começa com Ezequias dá uma parada com a idolatria. No primeiro ano, Ezequias já começa a fazer a limpeza, já elimina os ídolos e tal. Então, a sequência que a gente vê nos profetas é bem interessante. Primeiro, ele aponta o pecado, depois ele diz, olha, vocês têm que se arrepender do pecado, não é só, não, eu estou com remorso e tal, e acabou. Não, você tem que se arrepender. Queima tudo que são outros deuses, né? Primeiro mandamento, Deus já fala, tira. Queima os outros deuses, e aí ele vai levar juízo àqueles que não se arrependeram, aqueles que se arrependeram têm um juízo, mas ele sabe que se arrependeu, e depois, finalmente, ele leva o povo a dizer lá, puxa, agora você está de novo comigo, está no reino de Deus, tal, só persevera. Então essa é a mensagem de Miqueias e da maior parte dos profetas. Aponta, arrependimento, depois persevera. E a maior parte do ministério dele, como a gente falou, é o reavivamento de Ezequias, que foi quando, pessoal? O que aconteceu aqui? Queda de... A gente vai ver pelo contexto histórico que o pessoal do Reino do Sul não esquentou muito a moringa com esse negócio, não.
ficou defendendo, perdeu algumas cidades, mas o Senhor estava lá. Tá? E os restantes do capítulo é sobre o reavivamento de Ezequias. Então, só para a gente ter uma base, como é que eram as nações naquela época, né? Então a gente tem ali quem comandava, né? Geralmente essas nações grandes, elas conquistavam as outras, né? Então, quando a Síria pegou aqui, né? Você vê que ela não pega muito aquele reino que era o reino dos Ixos lá em cima, né, que a gente chama de Ati, lá pro lado de lá, que hoje é a Turquia, né, que é para cá, a gente chama de Ásia Menor ali, mas a Síria, ela está concentrada aqui em cima e Nínive é a capital, né. Pegou a Babilônia inteira, né, então, aqui no pedaço do Golfo Pérsico, pegou toda a Babilônia, não pegou o deserto lá porque não tem nada, né, fez aquela meia-lua, que é o crescente fértil. Eles foram pegando os locais onde tem o quê? Rios, né? Rios e mares. Então veio, subiu Babilônia, foi para a Síria, desceu, passou por Jerusalém, não deu trégua, queridos. Foi lá, invadiu o Egito e conquistou o Egito. Então, tá todo mundo aqui, né? Então esse era o contexto, né, do Império Assírio, mais ou menos nessa época nossa aí, tá? Que a gente está falando, tá? Babilônia dava alguns suspiros ali, né? E o contexto histórico diz o seguinte: houve um certo enfraquecimento de Judá e Samaria, por quê? Porque o reino se dividiu. Vamos dar uma lembrada, né? O auge de Israel sempre foi, que até hoje, né? Essa aqui é a terra de Davi, né? Davi foi lá, Saul fez um trabalho mais ou menos, né? E Davi foi e estendeu. Davi estendeu o quê? No muque, na guerra. O filho dele, Salomão, estendeu fazendo o quê? Uma parte guerreando, mas a maior parte do tempo fazendo política, né? Então, deu uma estendida. Então, a ideia sempre, até hoje, dos israelitas é o seguinte: se você está na Cisjordânia, isso aqui era a terra de Salomão. Se você está na Transjordânia, isso aqui era Ruben, Gad e Manassés. Eles não deixam muito assim, a Amon, o Ami, né? Amon, Moab e Edom. Eles não gostam muito disso. Ou seja, para o israelita, uma parte da Jordânia é dele, e aquela parte dos palestinos é dele. Né? Por quê? Porque a cabeça deles funciona ainda com Salomão e com Davi. Tá? Então, quando a Síria começou a pegar, o Tiglat-Pileser III, ele entrou e Israel, o reino do norte, começou a pagar um troco lá de tributo para o Tiglat-Pileser. Chegou uma hora que Israel, e aquele pedacinho do Egito, vocês viram quando no mapa ali, o Egito também foi conquistado. Egito e Israel falou, não queremos pagar mais. E aí o que aconteceu? O Tiglat não foi, né? Mas o filho, esse aqui é meio famoso, o Nelson-Maneser, ele foi e derrubou Samaria. A gente não sabe o que aconteceu lá para o Egito, tem a parte histórica do Egito, mas ele foi lá e entrou. E aí a ideia seria o quê? Eu estou conquistando Samaria, que é por aqui, estou quase na fronteira aqui embaixo, entro em Judá. A ideia era conquistar embaixo. Judá se rebelou contra a Síria, segurou e ela conquistou algumas cidades, mas não chegou a entrar em Jerusalém, que era o foco. O foco era pegar a capital. Ficou ilesa. E aí começaram a acontecer outras coisas, queridos. Começou a acontecer um monte de problema. O império era muito grande, o império da Síria era grande, então a Síria teve que se deslocar para outros lugares. A Síria mesmo foi conquistada pela Síria, a pedido até do Acaso. O Acaso foi lá e falou assim, conquista aí para mim. Aí o Tiglat falou assim, tá bom, mas você tá me devendo essa. Então eu quero a parte de baixo também. Só que ela deu uma distraída, porque ela teve que começar a cuidar de outros lugares, como aconteceu com o Império Romano. Chegou uma hora, o Império Romano pegou tanta rebelião que ele falou, eu tenho que sair daqui. E aí Roma ficou desprotegida. Mais ou menos aconteceu isso com a Síria. Então ela saiu para ver outros problemas e deu uma trégua para Judá. Segurou um pouco Judá. Cláudio, depois você pega uma linha para mim, por favor. Ele deu uma segurada em Judá. E aí, a Síria, que foi conquistada pela Síria, também não incomodou mais. Ficou todo mundo frio. O Egito estava... Obrigado, Verdi. Desculpa, pessoal. O Egito já estava conquistado pela Síria. Então, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que tentar se defender. Então, ninguém, pessoal, isso por uma provisão de Deus, ninguém ficou incomodando muito Judá, né? E Judá mandou bala, né? Ezequias era rei e os príncipes eram as autoridades hereditárias, né? Que Miqueias chama de cabeças e chefes, e ele dá uma em cima de cabeças e chefes.
Pega aí, dona Wanda, 3:1 do Miqueias. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Ou seja, ele está chamando quem? Quem está abaixo do Ezequias. Quem está abaixo do Ezequias eram os representantes das tribos. Aí você pergunta, aquela velha pergunta, mas e a tribo de Levi, né? A gente não canta a tribo de Levi. O que aconteceu com a tribo de Levi, né? Aconteceu o que tem que acontecer. Ela ficou espalhada, ela tinha terras que ela ficava, mas ela ficou espalhada em todo o território. Só que a tribo de Levi era hereditário também. E o Miqueias e os profetas, era hereditário? Não. Os profetas não tinham hereditariedade, eles eram chamados por Deus. E eles começavam a profetizar. Você imagina Miqueias profetizando numa reavivamento de Ezequias, e ele começa a cutucar os caras, fala assim, vocês são isso, vocês são aquilo. E o pessoal fala, não é possível, Deus está abençoando a gente. Será que você está com o Espírito de Deus mesmo? Porque nós estamos sendo abençoados. Nós temos poder econômico, poder político. E Miqueias batia em quê, queridos? Naquilo que a gente bate nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar. Nós batemos em cima da desigualdade social. Ele pegou em cima. Ele falou, vocês estão comendo, estão se fartando, e o pobre está sendo invadido por vocês nas suas casas. Começou a pegar isso. O rei Ezequias começou a pensar nisso, mas durante o período de Miqueias ele acabou não agindo em cima desse problema, né? Então o profeta não era hereditário, né? E o Miqueias acusou muitos profetas, porque existiam profetas que iam lá e profetizavam de acordo com a necessidade de quem? Dos príncipes e das autoridades. Então mais ou menos ele profetizava o que eles queriam ouvir. E Miqueias atacou todo mundo e atacou os falsos profetas também no meio, tá bom? Bom, gente, vou passar até mais um aqui, pronto. A gente acabou de falar isso, né? Havia um crescimento econômico e um crescimento político. O que não tinha, né? Um crescimento e um ajuste social. E eles ficaram tranquilos no crescimento político e econômico, e até tinham como se defender, mas se a Síria decidisse entrar, acabava Judá. Mas ela estava ocupada, a Síria, a Babilônia e o Egito também estavam ocupados com outras coisas, né? A Babilônia tentando pegar o lugar da Síria, né? O Egito tentando se defender, e a Síria já estava conquistada, né? E aí, o que a gente falou, formaram-se o quê? Formou uma casta de novos ricos, né? E os pobres perdiam sua casa. Verde, você consegue 2:2 aí? Miqueias. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e a seus herdeiros. Legal, aí você fala assim, mas o rei não viu nada, né? O rei viu, o rei era um homem de Deus. Ezequias era um homem de Deus. Segundo a Reis 18:5. Hoje é Bíblia em cima, gente. Não tem descanso. É Bíblia. 18:5. Será que Ezequias, né, apesar da reforma, tudo, era um homem de Deus? Sei lá. O Senhor Deus de Israel ouviu, de maneira que o povo dele não houve quem fosse semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Tem alguma dúvida, não? Nem antes, essa reforma de Ezequias repercutiu em todos os reis do Reino do Sul. Depois de Davi, esse era o cara. Então, ele fez isso com todo o povo participando, os príncipes e também quem mais? Quem é que participava mais do governo também? Levi, a tribo de Levi participava. Aí a gente começa a pensar do Império Romano, né? Que trouxe a Igreja Católica, aí começa aquele negócio, né? Será que era bom? No caso deles, sim, porque eles participavam das decisões políticas, mas eles estavam espalhados no país inteiro, né? Então a tribo de Levi lá estava um pouco mais tranquila, né?
E uma coisa interessante, como é que eles receberam? É uma coisa... Quando é que um profeta recebe uma profecia? Ou Deus fala com ele ouve, é audível, ou se não, ele tem uma visão, ou ele tem um sonho. Amós e Miqueias, a palavra razã quer dizer o quê? Eles viram a profecia. E aí quando você fala assim, eles viram, a gente entende que eles viram as palavras da profecia e falaram para o povo, né? Não foi, não, a visão era ver o texto. E eles falavam o texto. E a gente não sabe como é que acontecia isso, né? Pega Miqueias 1:1 de novo e Amós 1:1, só para ver o viram. O viram do Ipiranga. Tem que ficar esperto aqui com o tempo, né? E alguém já pega um 4. 1:1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moisés durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então, quando ele fala assim, essa visão aqui é o Arrazã. Pega o Amós agora, 1. Os dois. Ele fez o quê? Viu. Ele viu a profecia. E aí, quando ele usa a palavra viu a profecia, ele começa a dar vida nesse que ele viu. Ele viu a palavra e aí ele começa a dar vida para o que ele viu. Então ele começa a falar sobre coisas que são as coisas, ele faz comparativos. Pega Miqueias 1:4, dona Wanda. Ele fala como se ele estivesse vendo o acontecimento e ele deu vida. Ao que ele viu, ele deu vida. É bem legal isso aí. Debaixo dele se derreteram, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se Deu vida, precipitam no abismo. Louco, né? Ele viu e ele deu vida no que ele viu. Então essa é uma característica de Miqueias. E a estrutura deles é aquela que a gente acabou de falar agora. Primeiro, condena pelo pecado. Segundo, juízo em cima. E terceiro, promessa de redenção. E o juízo é assim, é o juízo... Quem não se arrepende, o juízo é complicado, né? Então, eu não quero me arrepender, aí ele vai sofrer as consequências de não ter se arrependido. Quem se arrependeu, tá bom, você pecou, vai ter juízo, porém, existe promessa da redenção. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco da teologia, né? De Miqueias, né? Teologia nós não vamos estudar aqui, teologia mesmo, né? Mas capítulo 1 e 3 ele fala de julgamento mesmo, né? Ele manda bala, ele não tem muita conversa, né? Depois ele fala do messianismo, é interessante. Miqueias tem uma parte que é messiânica. E tem duas passagens que eles são Miqueias é exatamente igual a Isaías. A gente vai ver essas duas passagens. E, por fim, né, no capítulo 6 e 7, interesse do Senhor, o que é? A verdadeira religião, que é adoração ao único Deus, e para que ele possa repartir isso entre toda a população. Esse é o sonho de Miqueias, né? O sonho de Miqueias não é assim, os reis, nós estamos bem, estamos com poder econômico. Não. O pobre está lá e ele está passando mal. Ele aponta justamente para isso. Tá? E Ezequias viu isso no final, né? E os objetivos principais enfatizar o preço da ira divina sobre os pecados, ele faz isso aqui nesses capítulos de cima, e falar sobre a violência e injustiça social que ocorreu. Esses reis, etc., os cabeças, eles entravam e tiravam do pobre. E o pobre, cada vez mais pobre, os caras cada vez mais ricos, e o poder econômico, etc. Então, e o cerimonial, tudo, eles eram mais religiosos e olhavam um pouco para a missão integral. Então, a missão integral lá não tinha muito, né? Era só, olha, vamos adorar a Deus, todo mundo adorando, os levitas todos alinhados, o cerimonial todo ajustadinho, porém, injustiça social em cima, e é isso que Miqueias vai apontar, né? E aí ele lembra da futura vinda do Messias. Ele é preciso em cima da cidade, tá? Ele fala de Belém, direto, né? Ele já fala direto de Jesus.
A profecia sobre o nascimento de Jesus, Miqueias 5, de 2 a 3. Verde, pode ir nessa, não? E aí a dona Wanda ou a Cláudia pega Mateus 2, de 3 a 6. Aí só ela vai em Mateus. Aí, Mateus 2, de 3 a 6. E você, Verde, Miqueias 5, de 2 a 3. Mas tu, Belém, Efrata, agora riqueza entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos antigos. O que é tempos antigos, querido? Eternidade. Esse tempos, a conotação desse tempos antigos é que é eternidade. Por que será que o Sinédrio depois deu uma nublada nessa profecia e disse, não, que ele vai vir, já vai vir como um general, vai vir no... O velho foi claro ali, né? A sua origem é humilde. E ele veio para fazer o quê? Foi para reinar sobre Israel. Está dizendo aí que ele vai derrotar na lança, na espada, vai matar todo mundo? Não. Dona Wanda vai agora no Mateus 2, Dona Wanda, de 3 a 6. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judá da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a inferior entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Tudo certo, pessoal? Eles se solidificam na palavra e só tem um jeito aqui. Só tem Jesus para... né? Então, esses textos messiânicos de 4, de 1 a 3, Isaías de 2, de 2 a 4, são idênticos. Quer ver só? Leia, velho, um pouco. Aqui, ó. Vai no Miqueias 4, de 1 a 3. Cláudia, você pode ir no Isaías? Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será restabelecido como capital entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações até o 3. Dirão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá a contenda entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças coices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Cláudia. E acontecerá nos últimos dias, que firmará o monte da casa do Senhor no sul do mundo, e se elevará por cima do poder, concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá ele e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em exalãs e as suas lanças em cruz. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Textos praticamente iguais sobre dois profetas. Você diz assim, mas aonde veio, né? Ou veio a inspiração do Espírito Santo para os dois, ou puxaram da mesma fonte, eles eram contemporâneos, puxaram da mesma fonte, eles chamam de oráculo, isso, né? Então, olha, ou eles puxaram do mesmo lugar, mas os textos são exatamente iguais para frisar o quê, queridos? Para frisar que há uma mudança desse tamanho que está escrito no texto com a vinda do Messias. Então, um texto tipicamente messiânico, né? E qual a ideia dos dois textos? Julgamento, olha lá atrás, né? Apontou o pecado, julgou. E governo de quem? Do Messias, pela eternidade. Então, Miqueias é tipicamente messiânico na sua segunda parte lá, tá? E aí, vamos falar um pouquinho da escatologia, né?
Quando a gente fala de escatologia, tem alguns acontecimentos que eles são meio temporais, né? Então vai acontecer, né? Apocalipse vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Você vê uma certa sequência temporal, né? Miqueias, ele vê a palavra. E quando ele vê, ele olha e ele fala. Quando ele faz isso, se vier um texto aqui que é lá da frente e outro texto aqui de trás, ele vai falando. Então ele não esquenta muito a cabeça em colocar isso na ordem cronológica. Então tem coisa que ele fala no começo que é no final dos tempos. E aí tem coisa que ele fala que é a vinda de Jesus. Então ele vai falando sem ter muito esse negócio de vou colocar tempo. Mas a sequência básica só queria que vocês gravassem isso. Primeiro, ele ataca o pecado, depois vem o juízo de Deus, e se não tiver arrependimento. Se tiver arrependimento, Deus vai, aponta o pecado, tem juízo, mas se tiver o arrependimento, eu me arrependi, estou mudando, metanoia, mudei minha mente, estou indo para 180 graus para o outro lado, e fica um remanescente, que é o remanescente fiel, né? Que a gente vê na escatologia lá. Tem cara que não quero continuar com essa vida. Existe um remanescente fiel em alguns profetas, ele diz, vai sobrar esse pessoal aqui. E esse pessoal que sobrar tem uma intervenção direta escatológica de Deus na história, né? E aí, ele faz o que, Deus? Ele dá uma virada em Israel, né? Que é o que está escrito em Apocalipse. E Israel faz o quê? Israel vira líder. Por quê? Porque essa promessa foi feita para quem, queridos? Para Abraão. Ele vai ser pai de quem? De muitas nações. Então essa promessa vem aqui. A promessa de Deus, quando é incondicional, dá para falar assim, não, acho que Deus não vai fazer. Deus vai fazer. Por quê? Porque a promessa de lá é incondicional. Então quando ele vem e fala isso, ele dá um estalo do quê? Na era que vai vir. Cujo reinado vai ser de quem? Do Messias. Está escrito aí. Miqueias é completo nesse ponto. E vem e fala com todas as letras. E essa intervenção escatológica na história é uma intervenção que vem sendo feita. Qual vai ser o tempo, o período que vai acontecer isso? Nós não sabemos. A gente sempre diz assim, Jesus está voltando. Quando? Não sabemos. Mas a intervenção de Deus a gente vê na história. Tá bom, queridos? É com vocês agora. Pronto. Vai lá. Tem 5 minutos só. 7. Eu deixei cair água aqui, bicho. Pessoal, vocês querem participar com alguma coisa, com alguma pergunta? Levanta a mão quem quiser participar. O desconhecido quer participar? Está escrito aqui no ar, ó, desconhecido. Pode falar. Eu estou reformulando Não dá, né? meu computador. Você é o desconhecido. Eu estou reformulando meu computador. Tá. Você quer falar? Ari, você quer falar alguma coisa? É que... Eu estou reformulando o meu computador, então eu não quero falar, eu não quero mexer.
Espírito Santo, isso. Ainda não aconteceu. Isso. É muito forte a ideia. É. E tem coisas que ia acontecer perto, rápido. E tem coisas que é médio prazo. E tem coisas que é pro final dos tempos. Então, ele não localiza muito, né? Ele não diz assim, isso aqui é para agora, isso aqui... Assim como todos eles, né? Eles não fazem isso, né? Você pega Joel, você fala assim, e um dia profetizarão, você fala assim, vai acontecer agora, né? Nos profetas menores. Não aconteceu. Aconteceu em Pentecostes. Longe, né? Então, sabe, depois Jesus subiu e tal, espera aí que vai acontecer. E aí, como foi dito pelo profeta Joel, Pedro foi usado para falar isso, né? Então, tem coisas que estão acontecendo. Jesus, quando leu uma parte dos profetas, ele leu e falou assim, isso que está aqui escrito está acontecendo agora, sou eu. E aí os caras, né, disseram, não, o Messias que vem é guerreiro. No mínimo, um erro de hermenêutica, né? Só o cara lê o que está escrito, né? Vocês leram aí, né? Origem humilde, que vem de Belém, que não sei o que lá. Tudo certinho, assim. Não é que Jesus não forçou a barra em nada ali. Assim, não, eu vou dar uma forçada para ficar igual ao profeta. Não. Ele passou a vida dele e falou, dá uma analisada no que aconteceu comigo e olha as escrituras. Eles não queriam olhar, né? Eles não olhavam. Por quê? Porque ia terminar com os privilégios lá. E esse pessoal que aponta, os que apontam, os profetas que apontam, eles guardam isso como um ouro, né? O Sinédrio. Só que eles disseram assim, poxa, está acontecendo tudo isso aqui, vamos fazer, baseado nisso aqui, vamos fazer outro compêndio aqui. O erro foi esse aqui, né? Eu dou glória a Deus pelas nossas Bíblias de estudo, que elas são fiéis e passam um traço embaixo assim, e diz, isso aqui é um comentário daquilo que está em cima. Mas ninguém muda o que está em cima. O cara mudava. E falava assim, esquece um pouquinho o Pentateuco, isso aqui, ó. Tem que obedecer isso aqui. O Pentateuco, o resumo do Pentateuco é isso aqui, ó. Tem que obedecer essa regra. Querido, nós temos que ir embora, né? Ficar no culto. Tem mais perguntas? Fala aí, Yolanda, você quer falar? Fala que eu te escuto. Abre o microfone. Espera um pouquinho. Tem esse problema. Yolanda, depois você escreve no grupo, por favor, a gente não ouviu você falar, tá bom? Beleza? Não, o Ari falou que não queria, só queria consertar queria só ver o computador dele. Queridos, graça e paz. Se tiver alguma dúvida, é que já são 5:11, a gente tem que ir para o culto. Então, qualquer coisa, escrevam aí, tá bom? Beijos a todos. Outra coisa, a gente gravou essa EBD, então nós vamos passar para vocês, e se vocês quiserem divulgar, tá? Divulguem, tá bom? Irmãos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Na paz. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de orar pelo Washington, não esqueçam de orar pela esposa do Edson, tá bom? Beijos a todos. Tchau, bom culto. Temos visitantes.
Bem-vindos os dois. Glória a Deus. Temos 2 visitantes aqui hoje, ó. Tá bom? Tá bom. Legal. Amém. É aparente dificuldade tecnológica, mas a graça vai. Aqui é tudo. Eu não sei se vocês perceberam, é tudo profissional aqui. O pessoal é profissional aqui. A gente nasceu fazendo isso. Amém, queridos. Vamos lá. Vamos aproveitar e orar. Isso. Nós vamos orar pelo Washington, tá? Ainda não tem, eu não sei se foi preferido, o pastor deve dar. Vamos orar para ele continuar falando. Amém, Deus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por isso. Amém. Obrigada, Jesus, por ter cuidado de nós. Temos sentido isso, o livramento, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado a cada dia, Pai. Senhor, obrigada, Jesus, porque a tua fidelidade nos constrange, Senhor. O teu amor nos constrange a cada dia, Senhor. Obrigada, Deus, pelo livramento, Senhor, que tu deste ao Washington. Muito obrigada mesmo, Senhor. Deus, que o Senhor foi fiel. O Senhor cuidou dele todo o tempo. Seus anjos estavam ali guardando a vida dele, Senhor. O Senhor trouxe ele em segurança até São Paulo. Agora ele está bem, graças a Deus. Nós cremos no teu poder, na tua unção de cura, Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor pôs a tua mão ali todo o tempo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor continuará fazendo a tua boa obra e muito em breve ele estará aqui conosco para a honra e glória do teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, porque também tu tens cuidado da esposa do Edson e sabemos, ó Deus, que a tua mão está sobre ela. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dela também, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por esse grupo, obrigada por essa escola. Obrigada, Deus, porque aqui aprendemos mais e mais contigo e o teu Espírito Santo fala conosco, Pai, a cada dia. Amém. Senhor, que todos esses ensinamentos não só fiquem em nossos corações, mas também sejam representados através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso falar, do nosso pensar e do nosso agir, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o Verde, o Marcelo, dê sabedoria, conhecimento cada dia mais. E muito obrigada, Deus, por todos que o Senhor tem levantado aqui nesta casa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu só desatarrachar lá o... Pode tirar aqui, gente. Só fica só um pouquinho atrás aqui. Subiu esse